Como eu sou coordenadora de um comitê de ética em pesquisa, as pessoas me têm muito como referência de alguém que pode apontar os caminhos do que é ético e o que não é ético no uso da inteligência artificial. Então, hoje eu vim trazer para vocês um olhar de alguém que não é especialista em inteligência artificial, mas que gosta e tem um contato com a inteligência artificial no dia a dia. Então, eu venho buscando me apropriar de várias ferramentas diferentes, tentar incorporar elas na minha prática como pesquisadora. E eu queria trazer para vocês esse ponto de vista do olhar ético. E antes de qualquer informação que eu possa trazer aqui, é importante que você vá no site da sua faculdade, procurar pelas orientações de elaboração de trabalhos acadêmicos, de TCC, para ver se a sua instituição já fez normas relacionadas ao uso da inteligência artificial. Cada vez mais as instituições estão fazendo as suas próprias normas para informar os alunos o que é permitido e o que não é permitido. E assim como eu falo nos vídeos de ABNT, que acima da ABNT está as normas da sua instituição, então se a ABNT diz que tem que ser tamanho de fonte 12 e a sua instituição diz que tem que ser 10, o seu trabalho tem que ser escrito com tamanho de fonte 10, porque é eles que estão avaliando você, eles que vão te dar o diploma depois. Então não adianta a gente dizer, não, mas eu fiz de acordo com a ABNT, se a sua instituição te deu outra orientação. E aqui a gente pisa um pouco mais em ovos ainda do que quando a gente fala em ABNT, porque a ABNT é uma norma brasileira, então você ainda poderia justificar que a norma brasileira estaria acima da norma da instituição, o que eu não recomendo, mas aqui, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente não tem uma norma brasileira, nem uma norma internacional, algo que realmente diga e padronize aquilo que é ético e não é ético, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então eu vou trazer alguns pontos que estão mais pacificados, que vários pesquisadores têm apontado para essa direção. As universidades, eu já li alguns manuais de algumas universidades para ver o que elas falam do que é permitido e o que não é permitido. E a gente tem basicamente um ponto central, que é a autoria do trabalho, seja um TCC, seja um artigo, uma dissertação, uma tese, ela deve ser do aluno. Ele é responsável por tudo que está escrito ali, por cada ponto, por cada referência, por cada informação trazida no trabalho. E dito isso, o primeiro ponto que eu quero trazer para debate no uso da inteligência artificial nos trabalhos de conclusão é a geração de uma informação errada, aquilo que a gente chama de alucinação. Então, no momento que você pede uma informação para o GPT ou para qualquer outra inteligência artificial, ela apresenta essa informação e a gente usa essa informação no nosso trabalho, é nossa obrigação ir lá para a fonte original, a gente perguntar para o ChatGPT, perguntar para a inteligência artificial da onde que é essa informação, qual é a referência e buscar dentro dessa referência se essa informação realmente existe. Eu mesma juro para vocês que eu já presenciei várias informações incorretas do ChatGPT, eu uso ele no meu dia a dia para acelerar alguns processos de assuntos que eu domino bastante. Então eu peço para ele me gerar um esboço, para gerar uma primeira versão, para depois eu trabalhar em cima, e ali eu encontro muita informação errada. Então, se você está colocando aquela informação no seu trabalho, é sua responsabilidade aquela informação, e tenha em mente que talvez o seu orientador ou o professor da banca tenha mais conhecimento do que você sobre aquela temática e possa identificar que aquela informação ela está incorreta. E o segundo ponto que eu quero apresentar para você, o segundo risco do uso da inteligência artificial na elaboração do trabalho, é quando você pede para a inteligência artificial gerar texto para você usar no trabalho, por exemplo, um parágrafo da introdução, um parágrafo da discussão, e você pega aquele trecho e coloca inalterado no seu trabalho, você pode estar usando sem saber as falas de um outro pesquisador, de um outro autor, porque o ChatGPT ele pode ter usado trechos inalterados de trabalhos que ele teve contato, de artigos, de sites, de blogs, e você está repetindo as palavras de outro autor ou trazendo conceitos que foram produzidos por outro autor sem dar essa autoria, sem fazer essa referência, essa citação. Antes da existência da inteligência artificial, quando eu fazia meu doutorado, eu tive conhecimento de um aluno da mesma faculdade, não quero entrar em detalhes, mas que estava sendo investigado por plágio. Então, naquela época, há 7 anos atrás, já se tinha esse cuidado
com plágio, e hoje em dia com os detectores de plágio, detectores de IA, esse cuidado está cada vez mais ampliado nas universidades, então é algo que você realmente tem que cuidar bastante quando está fazendo o seu trabalho. Outro ponto que já é mais pacificado entre universidades, entre periódicos que fazem a publicação de artigos científicos, é a importância de você dar transparência para o uso da inteligência artificial. Então, se você fez um uso ético, se você assume a responsabilidade por tudo que está escrito naquele trabalho, você deve colocar nos métodos qual foi o seu uso da inteligência artificial. Então, eu tive, por exemplo, agora uma orientanda minha de trabalho de conclusão de residência, que finalizou o trabalho e ela usou para encontrar mais literatura científica na área dela, a Elicit e a Research Rabbit. E ela explicou ali quais foram os artigos que ela usou de base no Research Rabbit, como que ela usou a Elicit, qual foi ali que ela colocou o problema de pesquisa, o objetivo, agora não lembro muito bem, mas então ela fez o uso e ela declarou o uso e não existe nada de antiético no uso que ela fez para o trabalho dela. Isso é importante porque quando a gente está falando em métodos, a gente está falando da descrição do passo a passo de tudo que você fez para alcançar aquele resultado. E se a banca avalia que você não consegue ter chegado ao resultado sem o uso da inteligência artificial, somente com a metodologia que você propôs ali, que você descreveu, isso sim pode ser uma redução de nota, de a banca entender que a descrição que você fez no seu trabalho não está apropriada, não está adequada, não fez jus à realidade do que realmente aconteceu. O quarto ponto que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é um dos pontos mais importantes dessa aula, que vocês precisam muito tomar cuidado com isso, é sobre as informações que vocês colocam dentro do ChatGPT que podem ser vazadas. Então, existe uma configuração do ChatGPT que você coloca ali, que você não quer que ele use essas informações que você está fornecendo para treinamento. E isso dá um pouco mais de segurança, mas mesmo assim não é uma segurança completa. Então você não pode de forma alguma colocar bancos de dados inteiros com informações sigilosas de pessoas, de pacientes, como nome, CPF, cartão SUS, RG, qualquer informação que possa trazer uma identificação desses participantes de pesquisa. E outro cuidado que a maioria das pessoas não se atenta é que às vezes elas colocam o trabalho inteiro e pedem para o chat fazer a revisão. E aí é bem importante essa configuração de não fazer o treinamento do chat com essas informações, porque, digamos assim, o seu trabalho é um trabalho inédito, é um trabalho produzido por você, que ainda não foi entregue, ele ainda não está formalizado em nenhum local, e aí, digamos que você coloque o seu trabalho no chat, e outra pessoa que está fazendo um trabalho semelhante pede ajuda para o chat, e ele usa trechos do seu trabalho para aquele outro trabalho, que é publicado em seguida, que é entregue, e daqui a pouco você está correndo o risco de plágio de algo que foi você que escreveu, mas que foi utilizado por outras pessoas. Eu sei que esses mecanismos estão cada vez mais seguros, que essas configurações também trazem uma camada a mais de proteção, mas são questões que você tem que estar atento se você quer ou não correr esse risco. Outro ponto que você precisa estar atento, que talvez não seja tão relevante, mas eu acho importante de comentar aqui, é sobre a escrita da inteligência artificial. Então, a escrita da IA, por mais bonita que pareça, quando a gente lê, parece um texto muito bem elaborado, ele é um texto mais superficial. Então, quando a gente está falando de escrita acadêmica, se espera que a escrita ela vá na profundidade daquele tópico. Então, que vá buscar evidências científicas bem específicas e elaborar, aprofundar sobre cada um daqueles assuntos que o artigo ou que o TCC está trazendo. E o chat, ele geralmente fica num detalhamento mais superficial, sem trazer a evidência específica que está embasando cada um daqueles pontos. É uma escrita também que traz características que, quando a gente entra um pouquinho mais em contato com a escrita de inteligência artificial, a gente já fica com um olhar muito treinado, assim, que é uma escrita muito uniforme. Todas as frases são mais ou menos do mesmo tamanho, os parágrafos são do mesmo tamanho. Outro ponto da escrita da IA, dessa homogeneidade, é a densidade de informações que a gente traz em cada frase ou em cada parágrafo, que é muito diferente da IA e da escrita humana. Então, quando é um humano escrevendo, é muito comum que num parágrafo, às vezes, a gente traga duas informações muito relevantes e no parágrafo seguinte a gente só
elabora um pouquinho mais uma dessas informações que a gente trouxe, e aí é uma escrita que fica com uma densidade irregular. Alguns parágrafos traz mais informação, outros menos informação, e a inteligência artificial ela é muito focada, então cada frase é pensada, cada parágrafo é pensado para trazer um volume de informações, e isso é bem detectável, assim, é uma metralhadora de informações que vai trazendo de uma forma muito constante. Outros itens que caem no detector de IA, por exemplo, são a perplexidade. Quando é um texto escrito por humano, a gente tem uma alta perplexidade, nem sempre a gente consegue prever o que vai ser escrito a seguir, na próxima frase, no próximo parágrafo, porque o pensamento humano, cada um funciona de um jeito. E aí a minha escrita vai ser diferente dos meus outros colegas, que também são especialistas na área, porque cada um vai seguir por um caminho um pouco diferente. Na IA, isso é tudo muito padronizado. É um texto que dá para ver que é um texto numa forma padrão. Outras questões também, na escrita da IA, ela muitas vezes vai trazer termos que não são tão científicos, não fazem parte da literatura daquela área, que podem ser muito utilizados em outra área, mas naquela área não fazem muito sentido. Ou ela traz sempre, a gente fala em triplos, isso vocês devem ter visto, a IA adora sempre trazer 3 exemplos. Sempre que ela vai listar alguma coisa, é sempre múltiplos de 3. É sempre x, y e z. Então, quando tem esse uso excessivo dos triplos no trabalho, a gente consegue facilmente detectar que foi produzido por uma IA. O uso do travessão, aquele travessão longo, principalmente, é muito característico da escrita da inteligência artificial. E as últimas 2 questões que eu queria trazer aqui é que o professor que é experiente na avaliação de trabalhos, ele pode sentir falta de 2 coisas que a IA não traz na escrita dela. A primeira é as incertezas. Então, num texto acadêmico, a gente geralmente vai trazer as questões como hipóteses. Então, pode estar associado, possivelmente, e a IA, ela vai tentar trazer mais certezas, porque ela acha que é isso que você quer, que você que ela traga tudo de uma forma certa. E isso pode ficar um pouco inadequado para um trabalho acadêmico. E uma outra questão é a falta do tom autoral naquele texto. Então, mesmo que o trabalho de conclusão não seja algo, uma escrita pessoal, como um relato, pode ser um relato de caso, né? Daí, nesse caso, ainda precisa ser mais pessoal ainda. Mas mesmo em trabalhos um pouco mais impessoais, a gente percebe a posição do autor, do aluno, dentro daquela escrita. Ele está conduzindo o texto para algo que ele defende, para algo que ele acredita, algo que ele percebe ser o correto a partir das evidências, a partir da observação dele, e a IA vai trazer um texto muito impessoal, muito padrão, que não vai ter esse tom autoral que o professor pode cobrar você se você faz o texto 100% da inteligência artificial. E de forma alguma eu estou trazendo isso, todos esses riscos que envolvem o uso da IA para desestimular você a usar a inteligência artificial na sua vida acadêmica. Pelo contrário, eu acho que ela vai ajudar muito o avanço da ciência. Eu nunca recebi tantos pedidos de revisão de artigo para periódicos como eu recebi agora nos últimos meses. Eu acho que toda semana eu tenho recebido 3 a 4 pedidos de revisão, eu tenho tido que negar a maioria deles, mas eu acredito que esse grande volume, essa grande busca de pares para fazer revisão de artigos para publicação, é porque as pessoas estavam com esses artigos ali engavetados, porque tinha bloqueio criativo, bloqueio de escrita, porque não conseguia achar tempo para conseguir fazer alguns avanços naqueles trabalhos, e estão aproveitando a inteligência artificial para ajudar a destravar aqueles trabalhos que estavam parados. E isso é muito positivo, é muito bom que a gente tenha o máximo de estudos publicados para conseguir avançar na ciência, né? Então, se a gente consegue usar a inteligência artificial de uma forma ética, de uma forma autoral, ela pode ajudar a ciência a dar muitos pulos agora nos próximos anos. Então, o que eu quero trazer para vocês como base, como uma regra base para você não errar usando a inteligência artificial, que você não use ela para pular etapas. Então, eu vou colocar nas mãos da inteligência artificial toda uma etapa do meu trabalho que eu não quero olhar para ela. Eu vou pegar, vou colocar aquela informação, ela vai me gerar uma resposta e eu já vou pular para a próxima etapa. Aí que está o grande erro da maioria dos alunos. Então, eu tenho que usar a inteligência artificial para me qualificar,
mas sem deixar de assumir a responsabilidade e assumir a autoria daquilo que está sendo produzido. Então eu posso, por exemplo, usar a inteligência artificial para me ajudar na busca de artigos, mas a responsabilidade de quais desses artigos vão ser colocados no meu trabalho e de que eu não vou deixar artigos importantes de fora é minha. Então eu vou usar a inteligência artificial, mas vou usar as bases de artigos tradicionais também para ver se eu não estou deixando nada de fora. Eu posso ajudar na escolha do tema. A inteligência artificial é ótima para nos ajudar a pensar, a gerar ideias. É como se a gente estivesse conversando ali com um amigo, com um colega, com um orientador, porque a gente vai trazendo informações, ela vai nos dando informações novas, coisas que a gente não tinha pensado. Então, para essa fase das ideias, ela é sensacional. Quando a gente está falando de análise das informações, de extrações de informações de um artigo, por exemplo, eu vou fazer uma revisão e eu quero ajuda para extrair informações de um artigo para minha revisão. Aqui você tem que ter bastante cautela que aquelas informações sejam realmente verdadeiras. Então, nessa extração, a IA pode trazer informações erradas, pode alucinar. Então, é fundamental que você tenha lido os artigos que você está colocando no seu trabalho, do início ao fim. E na escrita é o ponto que você tem que ter mais cuidado. Se você for ver, a maioria dos riscos que eu trouxe aqui hoje, o risco de plágio, o risco de vazamento, o risco daquele texto sem identidade, com características de inteligência artificial, um texto muito padronizado ou muito superficial, todos esses riscos, eles estão baseados na escrita da inteligência artificial. Então aqui eu recomendo, você pode ou pedir para a inteligência artificial gerar um esboço inicial, mas depois você vai se debruçar nesse texto, colocando tudo nas suas palavras, colocando o seu olhar, imprimindo o seu jeito de escrever, as suas críticas, as suas visões daquele tema dentro dessa escrita. Ou você pode fazer o contrário, você pode escrever com as suas palavras e pedir para o ChatGPT sugestões e para ele apontar para vocês pontos que poderiam ser melhor abordados, pontos que você esqueceu de abordar que poderiam ser complementados. Então vocês percebem claramente que é muito diferente a gente usar a inteligência artificial para dizer escreve para mim, ou a gente escrever e pedir para a inteligência artificial mostrar erros de português, mostrar pontos que você poderia ter trazido mais qualidade e que você vai então complementar e vai continuar escrevendo nas suas palavras, no seu jeito, para deixar aquele artigo, aquele TCC mais qualificado. Seguindo essa regra de ouro de que você é o autor do seu trabalho, que tudo que você pedir para a inteligência artificial, você deve ter o olhar atento e depois transformar para a sua autoria, você pode ficar muito tranquilo de estar fazendo um trabalho correto, um trabalho ético e de que você pode usar a inteligência artificial para agregar qualidade sem substituir o seu esforço, o seu trabalho e a sua autoria.